nossa exposição de longa duração, ela está dividida em vários módulos expositivos. O primeiro dos módulos, que representa a nossa exposição, é o módulo território. Aqui, das nossas salas, ela é a menor, mas a nossa sala mais ambiciosa. Ela é a sala que procura falar de mais temas relacionados à história, política e geopolítica de nossa cidade. Aqui nós temos várias fotos mostrando momentos diferentes de nossa cidade, tratando de alguns rótulos de indústrias que já tiveram em Tijucas, do nosso passado. Nós tratamos aqui também, da pesca, que desde os primeiros moradores de nossa região, ela foi ocupada justamente, foi escolhido esse ponto estratégico, que hoje é o bairro Praça, devido a ser ao lado de um rio e de frente para o mar, ou seja, água doce e água salgada, que proporciona não apenas a navegação, mas também a pesca e acesso à água doce, água potável. Então aqui a gente trata de vários assuntos ligados a isso, nossos casarões, nossas indústrias, nossas modificações territoriais no decorrer da história. É uma sala bem rica. Dá para abordarmos aqui vários temas, várias situações, mas nós vamos ficar só em alguns exemplos. O primeiro caso que eu gostaria de falar para vocês é a questão do próprio nome da cidade. Muitas pessoas nascidas em Tijucas ou que já moram aqui há décadas, muitas delas não sabem por que o nome Tijucas. O que quer dizer Tijucas? Então, os nativos aqui da cidade, os índios Carijó, eles são da família Guarani e eles deram esse nome para a cidade. Não exatamente Tijucas. Tijucas já é uma espécie de corruptela para o português, uma adaptação para a nossa língua. O nome em Guarani seria Tiiuca, ou, como alguns outros dizem, Tiiuco, que quer dizer o quê? Ao pé da letra, quer dizer água podre. Mas, no contexto das duas palavras empregadas ao mesmo tempo, seria ligado a pântano, brejo, esse solo que havia aqui, ainda há, em algumas partes da cidade, que ele é muito alagadiço. Quando há fortes chuvas ou uma maré cheia, era muito comum isso aqui tudo se converter numa espécie de mangue mesmo. Principalmente, quanto mais próximo da praia, mais isso é perceptível. E os Guarani que viviam aqui na região, os Carijó, especificamente, deram esse nome, Tiiuca. Os portugueses, quando aqui chegaram, principalmente com a ocupação do território, lá pelos idos do século XVIII, eles tentaram dar um outro nome, São Sebastião. Este nome já havia sido dado por Sebastião Caboto quando passou aqui. Sebastião Caboto, em 1830, ele estava retornando, vindo da Bacia do Prata, indo para a Espanha, e ele documentou a passagem dele aqui pela foz do rio Tijucas, e ele deu o nome de Foz de São Sebastião, Baía de São Sebastião, etc. Esse porto natural aqui, ele determinou que ali seria São Sebastião, porque ele passou aqui ou um dia antes, ou no mesmo dia, ou no dia depois, isso não é muito consenso, mas aproximadamente 20 de janeiro ele documentou essa passagem aqui, e era com muitos navegadores da época datarem os acidentes geográficos de acordo com o nome do santo do dia. Então o Sebastião Caboto ele passou aqui e ele cravou um nome baseado na data. Então esse nome tentou os europeus implantar aqui com a colonização dos primeiros casais vindos dos Açores. Eles tentaram ainda, mas da boca do povo, das pessoas que nasceram e foram morando aqui, sempre ficou um nome indígena. Então houve uma tentativa de unificar os dois nomes, que se tornou então Vila de São Sebastião da Foz do Rio Tijucas. Por um outro momento, Vila de São Sebastião da Foz do Rio Tijucas Grande. Mesmo com a emancipação do município, ficou este nome, a vila, com esse nome bem comprido, por nossos padrões de hoje. Mas, ainda assim, ninguém chamava aqui a cidade popularmente de São Sebastião. Então, já no século XX, o governo municipal optou por que o município se chamasse apenas Tijucas, que é o nome nosso hoje oficial. Este barco aqui, ele também está muito ligado à questão do rio. O rio Tijucas, ele é fundamental para a história da cidade. Hoje, muitas vezes a impressão que a gente tem é que o rio está aqui por um acaso. Ele é um acidente. A cidade tem crescido de costas para o rio. Mas o rio Tijucas, ele sempre foi
muito fundamental para a história da cidade. Principalmente até ali meados do século XX, ele era a espinha dorsal da cidade. Só que com o incentivo do transporte urbano rodoviário, principalmente com o advento da BR-101, esse rio foi ficando cada vez mais esquecido, a navegação foi diminuindo, a própria foz do Rio Tijucas foi sendo aterrada, o rio foi ficando mais raso na sua boca e a navegação foi se acabando e o rio foi sendo deixado de lado. Hoje os mais jovens não se dão conta, do quão importante foi o rio, de que a cidade ela só está aqui por causa do Rio Tijucas e não foi um acidente, o rio está ali do lado. Então isso a gente problematiza aqui também e o barco simboliza essa pesca. Esse tipo de barco que está aqui, ele é uma bateira, é um barco de pesca de rio, ele não é um barco de pesca de mar, ele é bem raso, o barco ele é bem baixo, a profundidade dele ele não aguenta pegar uma onda, por exemplo. Aqui das fotos dos painéis nós podemos perceber aqui várias edificações que várias delas ainda marcam o nosso cenário. Tijucas ela se destaca por ter ainda alguns casarões bem característicos de uma época em que a cidade ela tinha uma importância econômica, ela era sede, residência de várias famílias importantes aqui da região, como por exemplo a família Galotti, família Bayer, família Xerém, família Laus, Sebastião Cruz, daí vai. São várias famílias que moravam em Tijucas e tinham grandes casarões, como por exemplo o Casarão Galotti, onde nós estamos. Aqui pertinho temos o Casarão Bayer. Ou outros casarões que se destacam por ter sido comércio ou um centro de cultura, como por exemplo o Cine Teatro, que é nosso vizinho aqui, também em ruínas, infelizmente. E temos também aqui a edificação da família Xerém, que ali foi uma fábrica de tecidos, a Intex S.A., depois passou a se tornar um local de venda da família Xerém, de objetos diversos, principalmente têxteis. E hoje é um casarão que pertence ao Rotary Club e é sede da Secretaria de Educação do nosso município. Também temos um destaque aqui para o antigo posto Peixoto. Ele é bem em frente ao Casarão Galotti. A família Peixoto ela era por casamento ligada à família Galotti. Então o dono do posto, o Toninho Peixoto, nosso saudoso Toninho Peixoto, ele era sobrinho da Maria Galotti aqui. Então a Maria Galotti, ela, ajudava muito ali ele, porque por muitos anos o telefone de Tijucas era o telefone daqui da casa. Era o único telefone da região aqui, era o do Casarão Galotti. Então, por exemplo, recebimento de carga, de combustíveis, ela avisava um Toninho daqui, eles eram muito próximos. E esse posto existe. Ele tem aqui uma foto como ele foi o primeiro posto de gasolina de Tijucas. Quando ele foi construído, esse lugar que ele está situado era de fundamental importância, porque antes de ter a BR-101, a principal estrada do estado passava aqui, em frente ao Casarão Galotti. Vindo de Porto Belo, todo mundo passava pela frente do Casarão Galotti até a ponte Bucão-Viana, e de lá cruzava o rio e ia para Florianópolis, ou voltava a fazer sentido inverso, indo para o norte do estado. Então, esse posto ele foi bem estratégico, foi uma jogada bem inteligente colocá-lo ali, nesse ponto. Um outro edifício que nós podemos também ressaltar aqui é o edifício da Câmara de Vereadores, que é um prédio muito importante para o município. Ele foi construído para ser a casa da família Leal. O nome Leoberto Leal não é estranho a muitos catarinenses, foi um grande político e deputado. Ele era de Tijucas, ele morreu em um acidente aéreo, mas o nome dele hoje está em várias ruas do estado de Santa Catarina. Então essa casa foi a casa da família dele, a família Leal. A casa da família Leal foi uma casa muito importante, ainda é uma casa muito importante para o município, pois além de ter sido residência da família do Alberto Leal, ali funcionou o nosso fórum de Tijucas, foi a sede do Colégio Cruz e Souza. Hoje a nossa maior escola do município é o Colégio Cruz e Souza. Por um momento ele também foi a sede da Prefeitura Municipal de Tijucas e também abrigou nossa Biblioteca Pública Municipal junto com a Câmara de Vereadores. Hoje, em 2020, esse prédio ele está passando por um processo final
de uma ampla reforma e vai continuar abrigando a Câmara de Vereadores, já modernizado por dentro. Ele estava em estado meio precário de conservação e a obra foi muito ampla e muito necessária. Hoje o prédio eles preservaram as características externas da fachada e em breve será inaugurado. Aqui também nós destacamos algumas paisagens rurais da cidade, algumas fábricas, como por exemplo, aqui nós temos duas imagens de rótulo de comércios que pertenceram à família Bayer. O João Bayer, o coronel João Bayer, ele foi um homem muito empreendedor. Ele costumava ser sócio de vários comércios, várias pequenas indústrias. Ele tinha esse tino assim, de investir. Principalmente ele próprio. Ele próprio foi dono de cervejaria, fábrica de gasosas. Os seus filhos também, ele passou para os filhos fábrica de torrefação de café. O João Bayer também trabalhou com transporte. Ele também tinha navios. Ele tinha uma frota mercante também, que fazia parte da frota mercante de Tijucas. Então é uma família que tem uma história muito profunda, Todo esse conglomerado formava a Bayer S.A., cuja sede também era bem próxima aqui do Casarão Galotti, e marcou aqui por muitos anos. Eles tinham ainda beneficiamento de arroz, uma edificação dedicada a isso, de fabricar e beneficiar arroz. Então, aqui nós temos apenas dois rótulos para exemplificar isso. A cervejaria Bayer, que fabricava cerveja preta, vários tipos de cerveja, e o café Glória, que era do filho do João Bayer. Aqui também nós podemos perceber, através de algumas fotos, mudanças da nossa paisagem. Uma foto muito interessante, que é bem elucidativa dessa questão, é a foto da nossa rodoviária, que hoje é rodoviária, que ali é um espaço vazio, um terreno vazio, que na foto só podemos perceber ali com exatidão o Hospital São José, que hoje é o centro de Tijucas, é o centro nervoso da cidade, onde tem várias casas de comércio. Temos um supermercado bem grande, que é o supermercado Coque, o Hipercoque, várias outras casas de comércio que compõem ali aquele cenário urbano. É uma rua que tinha a nossa maior extensão de rua asfaltada da cidade até bem pouco tempo atrás, que é a rua João Baer Filho, que quando foi aberta era chamada de Rua Nova. Então, essas fotos são bem importantes. No fundo dessa mesma foto a gente consegue perceber que o bairro Universitário, até meados do século XX, anos 70, 80, era um bairro bastante desocupado. Não havia muitas casas, praticamente casa nenhuma. Era muito pasto de gado, pequenas roças. Então essas fotos são de importância fundamental para a gente entender a nossa cidade. Essa sala, como eu disse, nós temos um vídeo que fala um pouco também dos desmembramentos. Conforme Tijucas foi perdendo o seu fôlego comercial e político, outras cidades da região foram crescendo e foram se emancipando da sede. Então, de Tijucas surgiram cidades como Nova Trento, Canelinha, São João Batista. A própria Porto Belo já foi submetida a Tijucas. De Porto Belo saiu Bombinhas e Itapema, então podemos dizer também que são ligadas a Tijucas historicamente. Leoberto Leal e Major Gercino. Então são várias cidades que foram sendo emancipadas a partir de um único território, que era Tijucas. Hoje ainda Tijucas é uma cidade grande em termos de território, mas já foi bem maior mesmo.